O item mais buscado na internet durante a Copa do Mundo não está sendo uma chuteira, nem uma camisa específica de seleção. Não é ingresso, não é escalação, não é resultado. Sabe o que é? É uma bolsa. Uma bolsa específica, com lista de espera de anos, que inclusive valoriza mais do que a própria bolsa de valores, que aparece rapidamente nas arquibancadas de todo jogo decisivo, e que a câmera encontra uma consistência que nenhum diretor de marketing conseguiu orquestrar. Enquanto todo mundo debate a escalação, o algoritmo de metade da internet está em loop nessa imagem. E eu sei disso porque isso acontece comigo. Eu abro o TikTok durante um jogo da Copa e o meu feed tá cheio de conteúdo sobre os looks das mulheres nas arquibancadas. As famosas WAGs, que são Wives and Girlfriends. E isso não acontece porque o meu algoritmo enlouqueceu, tá? É porque eu estou dentro desse universo. E a maioria de vocês também devem estar sendo bombardeadas com esse tipo de conteúdo. E se você está assistindo esse vídeo, com certeza você tá dentro desse nicho, porque, gente, esse nicho existe. Essa audiência de moda na Copa é real. E ela é muito maior do que qualquer pessoa no futebol quer admitir. A Copa 2026 acontece em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. A FIFA projeta 6 bilhões de pessoas assistindo pelo menos um jogo, e o maior palco visual que já existiu na história da humanidade. E as marcas de moda perceberam isso agora, em 2026, com parcerias oficiais e contratos milionários. Mas essas mulheres já perceberam décadas antes. Sem contrato, sem assessoria, sem ninguém pagando a conta. Esse vídeo é sobre como isso aconteceu, sobre quem construiu esse mercado antes do mercado existir, sobre por que a Hermès domina as arquibancadas sem ter um gasto de centavo nisso, e sobre como a moda diz tudo sobre poder, identidade e as linguagens que as mulheres precisam criar quando as linguagens tradicionais não fazem mais sentido. Então, se você quer descobrir como a Copa do Mundo será o maior desfile já visto em toda a história de moda, cola comigo até o final, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e você sairá muito mais rico do que entrou. Então bora lá falar de moda inteligente comigo. Vocês devem ter percebido que as WAGs estão chamando mais atenção do que chamaram até hoje, né? Tudo que eu vi no jogo e que só era um amistoso eram as pessoas analisando os looks das mulheres jogadores, as pessoas analisando as bolsas, isso e aquilo, e eu vi o quanto realmente tem um desejo em massa nessa visão, nesse arquétipo, nesse lifestyle de uma mulher de jogador. E, gente, elas não nasceram assim, tá? Elas foram construídas. Pra entender onde a gente tá hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Não muito. Só até ali 2006. Copa do Mundo na Alemanha. A imprensa britânica estava obcecada com um grupo específico de mulheres nos estádios. As esposas e namoradas dos jogadores da seleção inglesa. E foi nesse momento que o termo WAG entrou no vocabulário popular. Mas a forma como esse termo foi usado não era muito neutra, né? Era meio que uma piada, era um enquadramento que dizia: essas mulheres são apenas acessórios. Elas existem por causa de alguém. Sem ele, sem visibilidade. Sem visibilidade, sem relevância. O pressuposto era cruel na sua simplicidade. Ela só está ali por causa dele. E Victoria Beckham, que já estava nessas arquibancadas, né, antes de qualquer Copa, desde os anos 90, uma das maiores celebridades já vistas na Inglaterra, né, por causa da Spice Girl, ela se tornou o símbolo máximo dessa ridicularização. A mídia, gente, adorava construir e destruir ao mesmo tempo. Ela era pauta constante nos tabloides como caricata, como excesso, como tudo que estava errado com a cultura das celebridades. E então o Instagram chegou em 2010 e tudo mudou. Pela primeira vez, essas mulheres tinham um canal direto com o público, sem intermediário, sem editor enquadrando a narrativa delas, sem jornalista decidindo o que era relevante ou ridículo. Gente, elas começaram a construir uma audiência própria muito relevante, tá? O engajamento das WAGs é absurdo. Falam que a Bruna Biancardi tem quase ali 8% de engajamento, que é muito alto pro tanto de
seguidores que ela tem. E a audiência própria, né, gente, significa poder próprio. O luxo, ele deixa de ser só o que elas usavam e passa a ser a linguagem que elas falavam, uma linguagem que elas controlavam. Victoria Beckham é o exemplo mais eloquente dessa transformação. Por quê? Porque ela foi ali um alvo preferido dos tabloides, onde ficavam metendo pau nela, e hoje, gente, ela é diretora criativa de uma marca de moda avaliada em bilhões. A gente sabe que não é 100% por causa do Beckham, mas claro que essa massa a conhecendo, que todo mundo tendo contato com ela, ajudou muito em sua própria imagem e relevância. Então o ridículo, ele não desapareceu, ele foi reabsorvido e transformado em autoridade. E hoje, uma das mulheres mais importantes do mundo. Mas a pessoa que talvez represente melhor o que aconteceu depois disso, né, é Georgina Rodrigues. O caso dela, gente, é poderoso pra gente analisar por que ela inverte completamente essa narrativa de origem. Que, gente, ela não veio de família rica, não tinha nome, não tinha capital social, nem herança cultural que justificasse a forma convencional do espaço que ocupa hoje. Que eu não sei se vocês sabem, mas a Victoria Beckham sempre foi rica, ela sempre esteve nesse meio. Já a Georgina não, né? Todo mundo sabe a história dela, que ela vendia bolsas pro Cristiano Ronaldo, numa grande grife de luxo, enfim, todo mundo sabe que foi bem diferente o início das duas. Só que o luxo foi a linguagem que ela escolheu para construir legitimidade num ambiente que historicamente excluía as mulheres, né, como uma trajetória dela. E ela conseguiu reverberar isso e trazer a atenção inteira do mundo para apenas uma mulher, Georgina. A Hermès, por exemplo, no closet dela, não é uma ostentação, é um argumento, né? Uma declaração que, ó, ela chegou lá e ela ficou. E o mundo, que passou anos tentando decidir se ela merecia estar onde estava, perdeu essa discussão completamente. Gente, enquanto o mundo debatia, enquanto o povo chamava ela de brega, cafona, horrorosa, ela construiu um dos maiores followings do Instagram europeu e virou o personagem central de um dos reality shows mais assistidos na Netflix. Gente, a bicha é poderosa. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendência de moda, tudo for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar, já dá muito hype aqui embaixo, já continua aqui no canal, que são mais de 950 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já se inscreva também, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos e já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês e também já posto esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas inteligentes. Bora lá continuar. Então, o que era piada virou uma aspiração. E isso eu preciso repetir pra vocês, tá? Não foi um acidente. É uma estratégia muito bem feita pra mudar ali o foco. O que antes era ridicularizado vira um asset, a sua imagem, e ali você converte em vendas. Tanto que eu vi gente falando que, assim, um post dela hoje é 900 mil libras, tá? Desse nível. E quando a gente fala nas WAGs, gente, a gente sabe que ela sempre tem ali uma coisa específica que muitas pessoas têm dificuldade, marcas também, que é unir o desejo de luxo com o desejo de massa. Então tudo que elas fazem, as pessoas passam a querer, parecer, enfim, tudo esgota. E quando a gente olha para as marcas de luxo, por que justamente a Hermès é a maior escolha delas? Que, gente, olha todos os looks do amistoso da seleção. Quase todas as meninas estavam vestindo as suas bolsas da Hermès. Então vamos lá entender como que foi esse desejo para as WAGs terem esse relacionamento maravilhoso com a marca. Das centenas de marcas de luxo que existem no mundo, por que é sempre a Hermès que aparece nas arquibancadas? Gente, claro que essas mulheres têm todas as bolsas do mundo, mas elas usam muito mais as suas Birkins e suas Kellys, né? Essa pergunta, gente, ela parece um pouco simples, mas a resposta ela não é. A Hermès é a única grande maison de luxo que nunca fez campanha de massa. Presta atenção nisso. Nunca teve embaixatriz paga. Nunca perseguiu o grande público de forma declarada. Enquanto outras marcas investem fortunas para estar no rosto de celebridades e no feed de todo mundo, a Hermès simplesmente existe. A Birkin, gente, ela não tem logo visível, ela não precisa. Ela só é reconhecida por quem sabe. E esse é o código de luxo verdadeiro. Não exclusão pelo preço, mas exclusão pelo conhecimento. Presta atenção. Qualquer pessoa com dinheiro, gente, suficiente pode comprar uma bolsa, tá? Com logo gigante. Mas reconhecer uma Birkin, isso exige muito um repertório, uma curadoria visual. E exige que você já esteja dentro de um certo mundo. Então tá entendendo como um simples objeto posiciona essas mulheres, essas WAGs, que tem essa bolsa de uma maneira totalmente diferente do que as outras? Posiciona tipo assim, eu cheguei lá, tenho repertório cultural, tenho a minha curadoria e eu sei que eu pertenço a este mundo. Então a Hermès, gente, ela opera num sistema de escassez real, não é uma escassez performática, eu trago isso bastante, a gente fala bastante de Hermès aqui no canal. E a lista de espera, ela é muito genuína, porque, gente, o preço sobe
todo ano. O produto valoriza muito mais do que a maioria dos investimentos financeiros tradicionais. E aqui, gente, tá o dado que eu acho mais fascinante de tudo que falamos hoje neste vídeo. A Hermès nunca pagou 1 centavo pelo placement mais visto do mundo. A Hermès nunca pagou para estar em publicidade ou para estar em lugares que as pessoas estão olhando. E quem pagou esses milhões de reais de todas essas bolsas, sabe quem foram? As próprias mulheres, as próprias WEGs. E isso diz tudo sobre o poder que elas construíram. Então, enquanto essas marcas gastam fortunas com contratos de embaixadora, campanhas globais, em aparições orquestradas para parecer que é algo muito natural, a Hermès simplesmente aparece, porque as mulheres que são poderosas escolheram e entenderam o valor simbólico antes das próprias agências de marketing. Elas entenderam que para elas terem ali essas análises de looks para comparar com as outras lá, elas precisam fazer certos investimentos de moda. E isso abre um leque muito grande para a moda começar a olhar para essas meninas também, que, gente, elas estão fazendo posicionamento, branding, comunicação, e as marcas que estiverem junto com elas conseguirão trazer um novo desejo de mercado, essa runway, essa passarela de moda para dentro das arquibancadas. E tem um ângulo desse que quase ninguém discute abertamente, só que é essencial falar, que o universo do futebol profissional é financeiramente volátil. Então os contratos, eles mudam demais, tem muitas transferências, lesões, e a vida financeira de um jogador tem um horizonte de tempo muito específico e incerto, né? Os homens ali, eles têm um tanto lá que eles vão poder jogar, um tanto lá de previsibilidade de bons clubes, e depois eles vão caindo com uma grande dificuldade, né? Porque não é uma profissão que você consegue ficar a vida inteira atuando nela. E a maioria dessas mulheres, com uma visão inteligente, entenderam que a imagem tanto do jogador quanto da esposa precisava ser trabalhado, que isso seria um asset que você pode usar pro resto da sua vida, que eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos. A coisa mais cara hoje do mundo é a atenção. Então, por que não usar isso ao seu favor? Por que não abrir um negócio, abrir uma marca ou se colocar como uma influenciadora? Por que não ajudar na renda e pensar como que você pode impactar e continuar sendo relevante durante o resto da sua vida? E aí, gente, vamos pensar no negócio. Elas educaram o mercado antes do mercado perceber. Por quê? Fazer uma pergunta para vocês entenderem. Quando você pensa em luxo e esporte nos anos 90, o que vem na sua cabeça? Provavelmente algo masculino, né? Um Rolex de um piloto da Fórmula 1, um terno sob medida de um jogador saindo do ônibus da delegação, um tênis de couro executivo num campo de golfe. O luxo esportivo, ele foi construído para o atleta homem, sobre o atleta homem, e vendido para o homem que queria se identificar com ele. E a mulher nesse universo, ela era ali, na melhor das hipóteses, apenas um cenário. Ela completava a imagem, mas a imagem era dele. A categoria que não tinha nome. E enquanto isso acontecia, enquanto as marcas de luxo concentravam todos os seus investimentos esportivos no masculino, algo estava se formando nas arquibancadas, que ninguém havia mapeado como um fenômeno de mercado. Tanto tem um vídeo que eu amo, do filho lá do Cristiano Ronaldo, e ele pergunta: quem é a pessoa mais famosa do mundo pra você? Ele responde: minha mãe. E é exatamente, gente, muita gente, ainda mais no nosso público, no nosso universo, conhece muito mais de Jordina do que o Cristiano. Claro, já viu um meme, já viu alguma coisa, mas sabe muito mais da vida dela do que da dele. Então vocês estão entendendo como essas meninas abriram possibilidades de um novo mercado e jogaram a atenção pra esse lado? Que essas mulheres, gente, elas começaram a aparecer nos estádios com um nível de curadoria de imagem que não tinha procedência naquele ambiente. Então não é um styling de red carpet, não é uma moda de rua, é uma terceira coisa, é uma linguagem nova que mistura muito um casual de um ambiente esportivo com um vocabulário de luxo real. Tanto que se você observar os looks, os últimos looks de WEGs no mundo inteiro, todas elas são bem casuais, mas elas têm ali uma bolsa muito cara ou um bordado muito legal e sempre equalizam, levando ali para um lado meio que uma nova abertura de um nicho, que é esse nicho que ele é casual, mas ao mesmo tempo ele comunica muito com luxo, trazendo essa leitura de massa de um jeito muito mais abrangente. Então Birkin com tênis, Kelly com jeans, o Hermès num contexto onde ninguém esperava, e elas criaram uma categoria que não existia, e o mercado demorou quase uma década para ter nome para isso. E o que aconteceu, gente? O mercado acordou, sempre com atraso ali, mas primeiro vieram as buscas. Cada vez que uma dessas mulheres aparecia numa arquibancada com uma peça específica, o Google, por exemplo, registrava picos de buscas por aquela peça, sem campanha nenhuma, tá? A assessoria Antonella mesmo diz que ela fez tudo sozinha, e depois começaram a vir os números. O mercado de acessórios de luxo feminino, ele cresceu de uma forma desproporcional em anos de Copa e Eurocopa. Então, quando você analisa dados e cruza esses dados, né, de visibilidade orgânica dessas peças nesses períodos, o padrão que acontece, gente, ele é muito forte e com clareza, porque só no fim vieram as marcas. Em 2026, por exemplo, a Loewe, né, ela fechou uma parceria com a seleção da Espanha, a Jacquemus com a França fez ali todo o uniforme juntamente com a Nike, as grandes maisons
brasileiros finalmente começaram a formalizar uma relação com o futebol, só que as mulheres da arquibancada já estavam há muito tempo com essa relação pré-estabelecida. Na minha opinião, o futebol ele nunca teve uma visão tão de moda, né? Nesses últimos tempos, gente, tem muitos meninos super estilosos, vou colocar alguns aqui na tela pra vocês. Sempre ver esses jogadores que são extremamente estilosos, mas é uma coisa muito mais nova, né? Não é igual era antes, que o luxo ele era coligado com o futebol. O futebol ele sempre teve um pouco distante e hoje esses dois mundos estão cada vez mais se unindo, né? De esporte e luxo, e as mulheres têm um grande feito nisso. E a prova mais concreta de que essas mulheres criaram demanda real, a demanda de cultura de verdade, não está apenas, gente, nos dados do Google. Está onde? Na televisão. Os reality shows que nasceram dessa curiosidade, em todas as versões, em todos os países, são essencialmente produtos criados para monetizar o interesse que o público já demonstrava de graça nas redes sociais. Então a gente tá vendo um boom desse reality shows, tiveram vários no Amazon e no Reino Unido, vi que agora tem no Brasil também. Todo mundo tem interesse de entender o lifestyle dessas meninas, até porque imaginar, ainda mais o brasileiro, o sonho da vida do homem é ser o quê? Um jogador de futebol. Então como será que é ser uma esposa jogador, né? Que é o auge do status. Alguém percebeu que tinha uma audiência muito forte e que as pessoas queriam ver mais do que 30 segundos de uma câmera ali na rede social. Queria entrar na casa das pessoas, entrar no guarda-roupa e na rotina. Então quando o interesse num grupo de pessoas gera uma indústria inteira de entretenimento, isso não é só uma curiosidade superficial, é uma demanda cultural legítima. E o mesmo tipo de demanda que criou o mercado de documentários de moda, de podcasts, de negócios, de qualquer nicho aí que a mídia tradicional ignorou, o estádio foi o piloto. A TV, gente, comprou a série. E quando a gente pensa em quem está fazendo isso com mais personalidade hoje, é relevante trazer as brasileiras, né? As brasileiras, as WAGs brasileiras, têm uma assinatura própria de estilo dentro desse universo que não existe em nenhum outro lugar. É uma combinação específica, né, do maximalismo que faz parte da nossa cultura, de cor, de presença, forma de ocupar um espaço, combinados com o vocabulário do luxo internacional. Então não é cópia nenhuma, tá, da estética europeia, não é uma referência americana, é uma coisa nova. E o algoritmo sabe disso. Cada vez que uma dessas mulheres aparece no estádio, o conteúdo gerado ao redor da imagem delas tem mais alcance do que a maioria dos conteúdos de moda produzidos com baita de um orçamento. Por quê? Porque gera conversas. As pessoas querem dar o pitaco das roupas das meninas, querem saber quais são as bolsas das meninas, e isso acaba gerando conversa, que pra moda é muito positivo, né? A moda precisa entrar e as pessoas precisam entender a relevância da moda, não só como uma futilidade, mas como total um termômetro de comportamento. E pra finalizar, gente, vamos entender a arquitetura da visibilidade, como ela mudou durante esses últimos anos. Quando a gente coloca dois mundos lado a lado, pra gente entender, né, imageticamente falando, semana de moda, editada, controlada, fechada, público de especialistas, repercussão mediática por imprensa e influenciadores, ciclo de 6 meses até o produto chegar na loja, 3.000 pessoas na plateia, na melhor das hipóteses, né? A gente tem um mundo aqui de moda. Desse lado a gente tem estádio da Copa, ao vivo, não editado, 6 bilhões de pessoas, câmeras que não obedecem a ninguém nas suas próprias redes sociais, repercussão imediata, global e orgânica. O produto já existe e já foi comprado. Zero intermediários. Vocês conseguem entender essa cena que a gente tá falando? Algo que é muito mais projetado, muito mais teatral e algo muito mais orgânico? A gente sabe hoje o que realmente vende, né? É muito mais esse lado aqui. Então, gente, a semana de moda é o luxo querendo ser visto. O estádio é luxo sendo visto para bilhões e bilhões de pessoas, com alcance muito maior. Tanto que, gente, escrevam. Teremos muitos projetos de moda esse ano com essas meninas. Tenho certeza absoluta que as marcas irão ter um olhar mais apurado para este lado. Que isso é o paradoxo da falta de curadoria. E aqui tá a inversão mais interessante de tudo isso. A falta de curadoria, que é esse orgânico que eu tô falando, tornou o luxo mais poderoso, não menos. Então a gente não tá olhando pra, ai meu Deus, o luxo ficou muito acessível, perdeu a graça. Não, gente, o luxo tá acessível na casa das pessoas, mas ainda determina quem é que participa. Então numa campanha fotográfica, tudo é muito perfeito. A luz, o ângulo, a expressão, o luxo parece muito como uma ficção bonita, mas ainda é distante. E você sabe que aquilo ali foi construído com uma narrativa. Na arquibancada, numa pessoa comum, a bolsa aparece num contexto real, com uma emoção real, com suor, com grito, com as pessoas no mesmo clima, e é essa imperfeição que é exatamente o que a torna desejável, de uma forma que nenhuma campanha consegue replicar. Então você não tá vendo só uma modelo ali, uma mulher bonita segurando uma bolsa, você tá vendo uma mulher real, no momento real, com uma bolsa que ela escolheu, e isso muda
tudo. As grandes casas de moda estão chegando a essa conclusão agora, com um pouco de atraso, mas com uma clareza. E entendam, tá? Não é amor pelo futebol. É porque perceberam que o futebol tem o maior palco visual do mundo e que as mulheres nas arquibancadas já tinham descoberto isso há décadas, antes mesmo de qualquer diretor de marketing. Então, amores, nunca foi sobre bolsa, tá? A gente passou 30 minutos falando sobre bolsa, arquibancadas e marcas de luxo, mas o que a gente estava realmente discutindo é muito mais simples e muito mais profundo do que isso. O que acontece quando mulheres que não tinham acesso às linguagens tradicionais de poder constroem uma linguagem própria? O corporate feminism tem o blazer, a academia tem o currículo, o ativismo tem o manifesto. E essas mulheres tinham a Hermès nas arquibancadas e usaram isso para construir audiência, criar categorias de mercado, gerar uma indústria de entretenimento e transformar o estádio no maior palco de luxo não pago do mundo. E aí, meus amores, vocês acham as wags que elas são bregas ou elas são estilosas? Vocês acham que elas adicionam muito dessa estética mais maximalista ou não? Vocês estão acompanhando alguma delas? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 950 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já se inscreve toda segunda, quarta e sexta, saem vídeos novos. E já me siga também nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. Já posto esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosos e inteligentes e continue aqui no canal para aprender muita moda comigo. Obrigada por tudo, meus amores. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Um beijo. Tchau!